para gravar o vídeo para postar no YouTube depois. Vamos lá. Então vai colocar a perna em uma cadeira, puxa bem a pontinha do pé. Aí a gente vai começar autocrescimento, respirou, soltou o ar, faz a bolinha e vai lá na direção do pé. Voltou devagarzinho, a cabeça é a última a subir, cresce de novo. Vamos fazer 10 repetições. Enquanto isso, vai sentir a perna direita, a perna do apoio, trabalhar bastante força, tá? Inspira, cresce, expira, alonga. Aí, finalizou, vamos colocar o outro pé. Inspira, cresce a coluna, tenta manter os ombros relaxados, não na direção da orelha. Dez repetições, não esquece de puxar a pontinha do pé, contrair o abdômen na hora de flexionar e trabalhar a mobilidade da coluna. A cabeça é a primeira aí, faz a bolinha, a última a voltar. Terminou as 10 repetições, volta lá a outra perna. Agora a gente vai fazer só o movimento do pé, tá? De pontinha e voltar, pontinha e voltar. O que é importante que eu não falei no outro é não deixar o quadril rodar, tá? Encaixa o quadril direitinho. Vamos fazer 10 repetições, só da pontinha do pé, mas sem esquecer do autocrescimento. Aí, finalizou, trocou. Pontinha de pé e volta. Aí, voltou a outra perna, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, ao invés de eu deixar na linha do meu quadril, eu vou colocar a perna um pouquinho mais pra dentro. E aí, dessa maneira, puxando a pontinha do pé, vai sentir alongar principalmente essa parte aqui, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, só que a gente vai reto no alongamento. Agora, não na direção do pé, porque senão o tronco vai girar junto. Eu não quero que nem o tronco nem o quadril gire. Esse é um pouquinho mais difícil de equilibrar também. Se precisar, pode ficar perto de uma parede, que aí usa o apoio. Vamos 10 repetições. Finalizou as 10, troca. Deixa um pouquinho pra dentro a perna. Não esquece de puxar a pontinha do pé.
terminou, agora a gente vai usar a cadeira, vamos sentar na cadeira. Aqui é importante uma altura da cadeira que apoie bem o pé, tá? Sem usar o encosto da cadeira para desencostar, e a gente vai alongar a lateral da coluna. Solta o ar, inclina a coluna, é importante não deixar o braço na frente, tem que ficar mais ou menos na mesma linha da orelha. E voltou e a gente vai alternar o lado. Vamos fazer 10 para cada lado. Terminou as 10 repetições, agora a gente vai afastar bem as pernas. Agora tem que sentar bem na pontinha da cadeira, só com cuidado para a cadeira não virar. Vocês vão ouvir minha filha chorando, tá? Que ela vai com meu marido aqui. Agora a gente vai fazer, inspirou, soltou o ar, queixo no peito, faz a bolinha com o corpo e vai lá na direção do chão sem deixar o bumbum desgrudar. Inspirou, voltou, soltou o ar, alongou. Tenta soltar bem a coluna, bem a cabeça. Vamos fazer 10 repetições. A última repetição. E voltou. Agora a gente vai pegar a faixinha. Vai esticar uma das pernas e vai colocar a faixinha lá no pé. Quem não tiver a faixinha em casa, não tem problema. Vai fazer só a flexão do tronco, tá? Quem tiver a faixinha, vai puxar, ó, o cotovelo lá pra trás e volta. Expira, puxa, inspira, volta. Se não tiver a faixinha, a gente faz o alongamento. Então, vai lá na frente e volta devagar, tá? Vamos fazer 10 vezes de cada. Força lá nas escápulas, cresce bem a coluna. Terminou, troca o lado. Calcanhar bem apoiado. Aí, terminou? Agora vai pisar lá na faixinha. Quem não tiver a faixinha, o ideal é que pegue pode ser 2 pezinhos, mas eles têm que ser relativamente iguais. Pode ser uma garrafinha de água, pode ser um pacote de feijão em cada mão. E aqui a gente vai trabalhar o bíceps, aqui, ó. Outra opção para quem não tiver a faixinha é só fazer o seguinte: mantém o braço nessa altura e aí vai dobrar e voltar. Dobrar e voltar. Vai sentir trabalhar também o braço, tá?
Vamos fazer 15 repetições desse. Aí, terminou as 15 repetições, agora a gente vai trabalhar o tríceps. O tríceps é o seguinte, colocou a mão aqui atrás para segurar a faixa, então vou segurar dessa maneira e aqui vou esticar. Quem não tiver a faixa não tem problema, ou usa uma garrafinha de água para dar um peso, ou se não pode fazer livre mesmo, só aqui, ó, só contra a gravidade já vai sentir trabalhar a musculatura, tá? Vamos fazer 10 repetições de cada lado e aí sempre lembrar do autocrescimento, tá? Gente, deixa eu só abrir aqui pra minha cachorra, continuem aí fazendo, tá? Vamos lá, todo mundo continua, tá? Vou fazer outro braço, que vocês já devem estar no outro braço. Terminou as 10 repetições. Agora a gente vai amarrar a faixinha lá mais ou menos na altura da coxa. Pode dar uma boa apertada, tá? Então, uma perna vai ficar apoiadinha no chão e a outra perna vai, ó, abre e volta. Abre e volta. Para quem não tiver a faixinha, vai ficar em pé e vai fazer a abertura e voltar. Pode ser sem a faixinha mesmo, que já vai trabalhar a mesma musculatura, tá? Não é exatamente igual, mas trabalha a mesma musculatura. Vamos fazer 10 de cada. É importante manter essa perna bem parada. Vai sentir trabalhar aqui o glúteo. A outra perna. Aí, terminou, agora vai só fazer o joelho, ó. Agora mantém os pés no chão. Vamos fazer 15 desse. Aí, terminou, pode soltar a faixinha. Por enquanto não vamos mais usá-la. Agora a gente vai usar uma almofada que vocês tenham, só não pode ser uma
almofada muito fofa, tá? Senão vai dificultar muito o exercício e eu vou ficar mais ou menos na diagonal pra vocês conseguirem me ver. Aí eu quero que a almofada, ela vai ficar mais ou menos na região entre o bumbum tem que estar todo apoiado na almofada e a almofada vai ficar mais ou menos até a metade da coluna, tá? Até a coluna torácica. As mãos do lado do corpo e vai puxar na cadeirinha. Mantenha a cadeirinha, vai fazer, soltou o ar, contrai o abdômen, puxa a pontinha do pé, estica bem o joelho. E voltou. Esse exercício dá pra fazer sem a almofada também, mas aí exige bastante do alongamento da cadeia posterior e aí tem que ter um abdômen bem forte para não sentir a lombar. A almofada ela dá uma certa inclinação, um certo conforto para a lombar, tá? Terminou as 10, dá uma abraçadinha no joelho para relaxar um pouquinho a coluna. Vamos lá, continuar. Agora vai ser esticou, puxa a pontinha do pé, faz a abertura até sentir o alongamento da parte interna da perna, voltou e desceu. Até a cadeirinha, tá? Importante não deixar descer mais do que 90 graus aqui do joelho, pra gente trabalhar bastante o abdômen. Solta o ar, inspira, voltou. Dez repetições. Terminou, dá uma abraçadinha no joelho de novo para relaxar a coluna. Agora, ainda nessa posição, a gente vai fazer círculos. Então, pontinha de pé e vai girar. O que não pode acontecer, eu não posso ir muito para baixo, senão a minha coluna vai desgrudar. Eu quero que a coluna fique bem apoiadinha no chão. Então, eu posso fazer um círculo menor, tá? Relaxou um pouquinho a perna, a coluna, descansa um pouquinho, a gente vai fazer no outro sentido do ciclo. Vamos lá, no outro sentido. Aí, relaxa de novo a coluna. Vamos fazer só mais um com a almofada. Esticou de novo, agora é a tesoura. Então, desceu uma perna, voltou, trocou. Espera a perna voltar para a outra poder descer. Vamos fazer 10 no total. Se conseguir, pode fazer 20, tá? 10 de cada perna. Não adianta fazer com o joelho dobrado, tá? Aqui eu quero que trabalhe bem o quadríceps. Aí, terminou. Pra sair dessa posição,
posição a gente vai levantar o bumbum e aí pode tirar a almofada. Eu vou pedir a cadeira de novo, pertinho de vocês. Pode ser a cadeira ou até o apoio de um sofá. E aí a gente vai apoiar o pé assim nessa posição de V na cadeira, tá? E aí a gente vai fazer a ponte. Então, subiu o bumbum e voltou. Joelho bem esticado. A gente vai fazendo aqui, só vou dar uma olhadinha no celular que ele parou de gravar, tá? Rapidinho. Vamos lá, continuando. Aí, terminou as 10 repetições, agora a gente vai apoiar só um dos pés na cadeira, tá? O outro pé vai tentar manter ele aqui pra cima. Não conseguiu manter esticado, mantém dobrado. E aí vai levantar o bumbum. Ele é bem mais difícil do que o outro, então a gente vai fazer só 5 de cada perna. E aí se tiver muita dificuldade, aí tira a cadeira e faz só assim, tá? Pode fazer assim com a perna dobrada e subir ou com a perna esticada. Se conseguir, usa a cadeira. Quanto mais alta a cadeira ou o sofá, mais difícil vai ser, tá? Terminou as 5 repetições. Se não tiver sentido trabalhar a musculatura, pode pegar. Pode fazer 10 de cada lado, tá? Aí, terminou, dá uma abraçadinha no joelho, vamos jogar um pouquinho pro lado, que a gente trabalha bem essa parte posterior da coluna. Pode trocar o lado. Vamos levantar devagar. A gente vai usar a cadeira ainda, ou o apoio do sofá. E aqui a gente vai fazer como se fosse uma prancha. Aqui é importante, gente, deixar a cadeira com um certo apoio atrás. Ou senão a cadeira, ela tem que ter um antiderrapante para não ter perigo de escorregar e vocês caírem, tá? Então, a gente vai manter aqui a posição da prancha, mais ou menos uns 30 segundinhos. Ficou muito fácil, é só manter mais tempo, tá? Eu vou fazer 30 segundinhos. Ombro relaxado, cuidado para não deixar o pé muito perto da cadeira, senão não vai trabalhar abdômen. E para não deixar uma perna muito afastada uma da outra, senão também fica muito fácil. Não deixa a cabeça cair. Aí, terminou, dá uma relaxadinha, relaxa os braços. A gente vai fazer mais 2 repetições. Vamos lá de novo. Relaxou. Descansa um pouquinho. Se precisar esperar mais, pode esperar mais.
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar aí que eu dou uma olhada nas mensagens, tá? Vamos lá, última repetição. Aí, voltou, descansa um pouquinho, deixa eu dar uma olhada se tem alguma mensagem. Continua aí, gente. Vamos lá? Ainda usando a cadeira, agora a gente vai trabalhar o tríceps de novo. Aí eu vou dar duas opções. Ou vai manter o joelho dobrado, pode dobrar só um pouquinho, tá? Não tem necessidade de dobrar muito o cotovelo, não. Ou vai fazer com a perna esticada. Eu vou fazer com a perna dobrada. Vamos fazer 10 repetições. Importante aqui é encaixar bem as escápulas, olhar pra frente e não deixar o ombro ficar nessa posição que é muito ruim, tá? Aí, termina as 10 repetições, dá uma descansadinha, às vezes pega um pouco o punho. Solta um pouquinho. Agora a gente vai voltar para aquela posição de prancha. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho da flexão do braço. Então é isso daqui. Também pode ser um movimento curtinho, tá, gente? Não precisa ser um movimento muito grande. Para quem tiver mais força, aí é só descer bastante e voltar. Eu sou bem fraca de braço, vou fazer bem curtinho. Aí, terminou, solta de novo. Podem tirar a cadeira. Vamos voltar de novo, barriga pra cima. E agora vamos fazer assim, ó, mãos atrás da cabeça, uma perna esticada, outra perna dobrada. Vai subir o tronco, subiu a perna, fez um círculo pequenininho, voltou. Subiu, círculo pequenininho, voltou. Lembra de manter a respiração, não pode prender a respiração. Terminou as 10 repetições, vai fazer com a outra perna. Lembra de fazer no mesmo sentido do círculo que a gente estava fazendo com a outra perna. Não pode doer a lombar, tá, gente? Se estiver doendo a lombar, faz sem subir o tronco, faz só o movimento de círculo com a perna. Terminou, a gente vai voltar para outra perna e a gente vai fazer o mesmo movimento, só que agora com o sentido contrário do círculo. Terminou a outra perna.
Aí, gente, dá uma abraçadinha nos joelhos. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da musculatura do oblíquo do abdômen, tá? Então vai fazer o seguinte, ó, cruzou e puxou o joelho. Voltou, não encosta o pé no chão. Fez 10 repetições, troca o lado. Ai, terminou. A gente vai fazer 4 apoios agora. E aí, na posição de 4 apoios, vai só com a perna flexionada, mantenha a coluna bem retinha, ombro longe da orelha, crescendo a coluna, crescendo a cabeça, tá? Não pode deixar a cabeça nem olhando para baixo e nem com o pescoço tensionado demais. É na linha da coluna. E aí vai só, ó, empurrou para cima e voltou, não chega a encostar. Todo o resto do corpo tem que estar bem paradinho, tá? O quadril não pode rodar, senão tá roubando. Trocou a perna. Continua aí, gente. Vou só dar uma olhada aqui no celular no outro. Continue aí. Terminou? Agora a gente vai fazer braço e perna. Então, esticou a perna, esticou o braço, voltou, não encosta. Dez de cada perna, de cada lado. Senta um pouquinho lá no calcanhar para relaxar a coluna, relaxa a cabeça. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da rotação da coluna. Então vai manter os 4 apoios. Olha o maroca aqui, gente. Vai manter os 4 apoios. E aí vai olhar lá pro braço e voltar. Na direção do teto, tá? Vamos fazer 6 para cada lado. Ela tá na varanda. Trocou o lado. Aí, gente, terminou. Agora vai deitar um pouquinho de lado. Mantém o
corpo tem que estar bem retinho, tá, gente? E aí vai fazer o seguinte, puxando as duas pontinhas dos pés, vai subir